Queridos, amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando Unção. Sim, neste canal, peço que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Agora, o especial desse canal é que você encontra várias séries da Palavra de Deus. Neste exato momento, iremos falar do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que também é uma série que está neste canal. Então, por favor, compartilhe com todos. Sim, aqui você irá visualizar a palavra de Deus. Por favor, leia comigo a palavra do Senhor Jesus. Vamos lá. Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regime militar chamado italiano. Este homem era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Dava muita esmola ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Fitando nele os olhos e aterrorizado, ele perguntou: Quem é, Senhor? O anjo lhe respondeu: Tuas orações e esmola têm subido como memorial diante de Deus. Então, envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de pele, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deve fazer. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso do que estava ao seu serviço. E, tendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estava a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, por volta da hora sexta. E, sentindo fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe uma visão. Ele viu o céu aberto e um anjo e um objeto descendo como se fosse uma grande lençol, baixando pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Pela segunda vez falou a voz: Não chame de profano o que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta e, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão quando o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Sou eu a quem procurai, por que vieste? Eles responderam: Um centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bons testemunhos de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro, então, convidou-os a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de Jope os acompanharam. Um dia depois entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou e disse:
levanta-te, pois eu também sou homem. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. E disse-lhe: bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com um não-judeu ou aproximar-se deles. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então pergunto: por que mandaste me chamar? Então Cornélio disse: faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora 9, quando, de repente, um homem que, com roupa resplandecente, se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda buscar Simão, também chamado Pedro, em Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de pele, que fica à beira-mar. Portanto, mandei logo te chamar, e fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui prestes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. E, tomando a palavra, Pedro disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferência, mas em qualquer nação, aquele que teme e pratica o que é justo lhe é agradável. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E diz a respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. Mas eles os mataram, pendurando no madeiro. Deus o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que lhe manifestasse, não a todos o povo, mas às testemunhas predestinadas por Deus, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que, por Deus, ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre ele testemunho de que, por meio do seu nome, todos os que nele crê receberás o perdão dos pecados. Enquanto Pedro dizia estas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e agradecer a Deus. Então Pedro disse: será que alguém lhe pode recusar a água para que não seja batizado? Este que, como nós, também receberam o Espírito Santo? E ordenaram que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhe suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Os apóstolos, aqui já é o capítulo 11, vamos lá. Que maravilha, né, irmãos? 48 versículos de uma pureza imensa, que é o capítulo 10. Agora, do versículo 1 ao versículo 8 de capítulo 10 de Atos, aquele que pode fazer bem e não faz, conforme está escrito
em Tiago capítulo 4. Aquele que faz o bem, aquele que tem poder nas mãos de fazer o bem, não faz, comete pecado. Veja, ouça que Cornélio era um homem estrangeiro, era um homem da guarda imperial, ali de Roma. Ele era um homem da guarda, ele era um soldado, um centurião. Mas mesmo ele sendo gentil, ele praticava a palavra de Deus, conforme Tiago capítulo 4. Aquele que tem poder de fazer o bem não faz, comete pecado. Na pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho é a verdade, conforme está escrito João 8,32. Veja que o bem que ele praticou subiu para Deus. Pedro não levou para ele campanhas, dízimos, sacrifício ou ofertas. Pedro não levou nada disso, porque aquele homem não precisava e não precisa. Por quê? Porque ele precisava de um evangelho puro, e Pedro levou o evangelho puro até Cornélio. Isso revela do versículo 1 ao versículo 8, que traz a pureza do evangelho que Pedro levou a Cornélio. Agora do versículo, queridos, do versículo 23, a partir do versículo 23 já é uma história mais ampla, mas do versículo 8 ao versículo 22 de Atos capítulo 10, é isso que eu estou te falando. É uma pregação do evangelho pura, sem malícia, conforme está escrito João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Cornélio só precisava ouvir a verdade. Qual era a verdade? Cristo pendurado no madeiro, em remissão de pecados. Cristo ressuscitou dos mortos. Pronto, simples e fácil. É isso que traz do versículo 8 ao versículo 22 de Atos 10. Agora, a partir do versículo 23, você vê que o comandante do exército sírio, o comandante do exército da Síria, o sírio ali, pediu a Eliseu, o tal do Naamã: olha, quando eu for chegar lá no rei, que ele se curvar para suas imagens, perdoa-me quando eu me curvar. E Eliseu disse: vai em paz. Você vê que já antes de Pedro, o gentio já era abençoado. Mateus capítulo 8 também dá um exemplo do que é isso. Aqui, um centurião romano chegou para Jesus e falou, e aí Jesus disse: eu não achei fé como essa. Veja que o gentio já era abençoado por Deus, sempre foi. Você não se reúne, as pessoas assim, nós, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo disse assim: vocês se reúnem para o mal e não para o bem. Agora, em Atos dos Apóstolos capítulo 10, do versículo 23 adiante, você vê que Cornélio convidou os amigos, os parentes mais íntimos, os amigos mais íntimos, convidou todo da sua casa ali e colocou todos ali durante 4 dias, esperando Pedro chegar. Veja que Paulo ficou 3 dias sem comer. Mas Paulo ficou 3 dias sem comer quando ele viu a visão. Veja que Cornélio ficou 4 dias depois que ele viu o anjo. E ele ficou esperando Pedro, irmão. E ele reuniu o povo para algo bom. Por isso que o Espírito Santo desceu naquele povo, porque eles estavam ansiosos, eles estavam com vontade, eles estavam com uma vontade imensa de ouvir o que Pedro ia falar. Você entendeu? Por isso está escrito lá em 1 Coríntios 11, Paulo disse: vocês se reúnem para o mal, não para o bem. Mas a família de Cornélio se reuniu para coisas boas, para as boas novas que Pedro tinha para falar. A Jesus foi constituído juiz
dos vivos e dos mortos. Olha que palavra que Cornélio ouviu. A esse Jesus que pendurado na madeira, ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Eles ficaram 4 dias, irmão. Imagine, eles ficaram 4 dias esperando o apóstolo. Paulo ficou 3 dias esperando Ananias, sem comer e sem beber. Qual é a sua opinião? Por exemplo, eu lhe faço essa pergunta. Qual é a sua opinião para os dias de hoje? Imagine, para os dias de hoje, qual a sua opinião? Porque se fosse nos dias atuais, os supostos apóstolos da geração de hoje já chegaria para Cornélio e falaria: Cornélio, toma aqui o envelope do dízimo. Cornélio, toma aqui o envelope da campanha de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e domingo. Toma aqui o envelope. Toma aqui o envelope do dízimo, da campanha, do sacrifício, do sal, da rosa. Toma aqui o envelope da toalhinha. Toma aqui a toalhinha. Mas a Cornélio, irmão, foi dado um evangelho puro. Hoje em dia, não é dessa maneira. Hoje em dia não tem uma pregação do evangelho igual Pedro pregou para Cornélio. Hoje é o tal do envelope e o tal das heresias humanas, falcatruas e fábulas humanas. Mas, segundo a vontade de Deus, o evangelho ainda é pregoado conforme ele é. Veja o evangelho puro de Pedro. Olha que maravilha. O evangelho puro de Pedro. Agora você, irmão, você que está agora me visualizando, a palavra de Deus diz, em 1 João capítulo 4, provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Provai os homens para ver se eles procedem de Deus. Que evangelho que você está se alimentando? Um evangelho do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos ou um evangelho do dia de hoje? Porque o evangelho de Atos 10, Pedro pregou a palavra, mostrou o evangelho, os homens receberam o Espírito Santo, aí Pedro falou: olha, tchau, estou indo embora. Eles rogaram a Pedro para ficar mais tempo com ele. Imagine se fosse no dia de hoje. Os homens iam aproveitar de Cornélio, porque ele era rico, ia sugar a última gota, a última lã da ovelha, por nome Cornélio. Então, que tipo de evangelho que você está praticando? Que tipo de evangelho que você está seguindo? O evangelho de Atos 10 ou dos dias atuais? Sou o missionário M.M. Barbosa, você está no canal Semeando Unção. Por favor, siga a série para que Deus possa abençoar você mais e mais. Um beijo, um abraço do seu amigo M.M. Barbosa.